Bom dia, graça e paz sobre a sua vida, sua casa, toda a sua família. É um enorme prazer retornar à gravação do nosso Café com Palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus é fiel. Amém? Ainda não 100%, mas vamos retomando as nossas gravações de forma a obedecer, né? A manter a nossa programação do canal. Então hoje é quarta-feira e quarta-feira pela manhã nós temos um encontro com cafezinho quentinho e a palavra do Senhor vinda diretamente do trono de Deus para nossas vidas, aquela que está sempre para lá de quente, para lá de fresca e para lá de poderosa, para nos dar aquele up espiritual que tanto precisamos para as nossas vidas. Seja muito bem-vindo. Este é o nosso Café com Palavra e eu te convido a ficar comigo até o final e deixar Deus e o Espírito Santo falar com você. Vamos no cafezinho? Delicioso, não dá pra ver, né, irmão? Bebi primeiro, mas tem café de verdade, bebi morninho. Não tá quentinho não, porque eu comecei a conversar primeiro e ajustar as coisas aqui. Desde já eu quero pedir perdão. Estou sem voz, um pouco sem voz, me recuperando de uma gripe, mas como hoje já havia sido traçado por Deus, primeiramente, que colocou em meu coração, está retomando hoje com café com palavra, reduzido no tempo, mas mantendo a programação, não vai ser esta rouquidão da gripe que vai impedir. Amém? Vamos orar ao Senhor, clamando a sua presença sobre nós e a sabedoria do seu Espírito Santo, para que possamos meditar na sua santa palavra. Amém? Senhor meu Deus, eu te agradeço, Jesus amado, por esta oportunidade nesta manhã. Diante de tantas dificuldades que se levantaram, Pai, hoje estamos aqui para mais uma vez falarmos com os teus filhos através da tua palavra nas manhãs de quarta-feira. Te convido, Espírito Santo de Deus, a vir ministrar ao meu coração, abrir o meu entendimento para poder dividir com os teus filhos a vontade do Pai para nossas vidas. Em nome de Jesus, fica conosco. Direciona, Jesus amado, o dia dos teus filhos. Abençoa em todas as áreas. Seja presente com eles em cada instante deste dia, guardando, livrando, protegendo de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Se você é novo ao canal, este é o canal do Ministério Ágape, eu sou a Bispa Ana Costa e este é o nosso cafezinho com Palavra de Deus. Então, sem mais enrolação, porque já estamos muito tempo sem ele, vamos à palavra. E hoje nós vamos fazer uma boquinha na tempestade. Isso. Atos 27, do versículo 9 ao 11. Estarei fazendo a leitura. Se você tiver como acompanhar juntamente com o vídeo, façam. Se não, preste bastante atenção na palavra do Senhor. Atos 27, versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga e do navio, mas também na nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Amém? Até aqui a palavra do Senhor, a leitura, Atos 27, do 9 ao 11. E como eu disse, o tema da mensagem de hoje para nossas vidas é uma boquinha na tempestade, uma pausa para uma boquinha na tempestade. Você já começa pensando, não, ela ficou muito tempo ausente das gravações do Café com Palavra e perdeu alguns parafusos aí no meio do caminho. Mas, irmãos, é o que o Espírito Santo do Senhor quer falar através desta passagem. Uma passagem na qual nós encontramos o apóstolo Paulo e mais 276 pessoas, ou melhor dizendo, homens, né? Porque sabemos que nesta época, os que saíam a esse serviço, os marinheiros e
eram homens. E Paulo se encontra com esses 276 homens no navio. Paulo estava indo como prisioneiro, sendo levado diante de César, porque assim ele mesmo exigiu que fosse. Quando foi julgado, inquirido, ele pediu, como um cidadão romano, que fosse levado diante de César, para ali ele expor a sua defesa. E assim lhe foi concedido. E ele estava então indo aos cuidados do comandante e do guarda, obviamente, que o levava como prisioneiro, mais outros prisioneiros também que estavam sendo transferidos. E ali ele deveria chegar diante de César. E esta embarcação, a qual eles se encontram neste momento que eu fiz a leitura, nós vemos que eles estão agora no meio do mar, dentro de um navio, enfrentando uma tempestade. E a palavra que eu li nos mostra que Paulo tentou orientar o comandante do navio e a tripulação do navio de que a viagem seria perigosa, de que o perigo era para lá de sério, porque além do perigo material, do dano material, do dano psicológico, de passar por aquela situação, do dano físico, haveria a perda do bem mais precioso, que é a vida. Isso é Paulo orientando o comandante, porque o comandante ele tem, quando está à frente, à direção do navio, ele tem sobre si a responsabilidade de, se julgar necessário, mudar a rota, parar por alguns momentos ou permanecer. Isso fica a critério dele. Mas Paulo, estando ali como prisioneiro, mas conhecido deles como servo do Deus de Israel, como servo, como adepto daqueles que seguiam o Cristo crucificado. Já conheciam que era Paulo, a fama do apóstolo Paulo, que pregava, ministrava em nome, que defendia hoje aquele que ele perseguiu no passado, já era conhecida. Mas mesmo sabendo quem era Paulo, nós lemos que ele preferiu dar ouvidos ao mestre do navio. Seria a pessoa ali que teria entendimento sobre as condições do tempo, as condições que o mar ficaria durante a viagem, se seria viável ou não permanecer navegando, ou era melhor parar, né? Era o mestre do navio. E ele achou melhor, então, seguir as instruções deste, que em tese tinha conhecimento do que estava falando, do que de Paulo, que falava, segundo ele, para ele, apenas baseado em sua crença, baseado no Deus que ele servia. E nós vemos aqui, irmãos, que às vezes isso se passa em nossa vida. Às vezes nós preferimos dar ouvido ao que nos dizem os especialistas, mas nos esquecemos que a palavra que deve primeiramente nos importar, aquela que nós devemos primeiramente buscar aconselhamento, vem de lá de cima, é a de Deus. Sim, estamos sujeitos a buscar aqui na terra orientação com o mestre de cada área. Aqui era o mestre do navio. Se nós temos um problema de saúde, devemos buscar os mestres da medicina. Se temos um problema financeiro, podemos sim buscar os mestres dos números. Temos um problema de qualquer área. Em todas as áreas há os especialistas. E sim, devemos buscá-los, consultá-los, mas sempre tendo entendimento que o primeiro que nós devemos consultar é Deus. E que nem sempre a palavra dos dois vai estar em concordância. Nem sempre a palavra dos dois estará em concordância. Vamos ver no versículo número 4, a palavra dizendo que, partindo dali, navegaram sob a proteção de Chipre por serem contrários dos ventos. Depois veremos no versículo 9, mais uma vez dizendo, caindo
no versículo 7. Caindo, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona. Então nós vemos aqui por 2 vezes a passagem, né, a narrativa bíblica nos mostrando que o vento era contrário. E de acordo com esse vento contrário, Paulo traz sobre a vida do comandante do navio, daquele que tinha em suas mãos o poder para mudar, para tomar uma decisão diferente. Então vemos que por vezes o Senhor, Ele traz sobre nossas vidas a sua orientação, porque a palavra do Senhor diz que nada vem sobre a nossa vida sem que antes nos seja revelado através de sua palavra, de seus profetas, da forma que o Senhor escolher usar para nos alertar, nos avisar, mas nada vem sobre nossa vida sem que antes nós sejamos avisados. Então aqui o vento era contrário e Paulo orientava esses homens, orientava este comandante. Nós vemos na palavra que ele resolveu não dar ouvido, preferiu ouvir o mestre do navio, talvez baseado em sua ciência. E a palavra do Senhor diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, seguimos confiando no Senhor, nosso Deus, que sim é o nosso escudo e nossa proteção. Ele tem a presciência de todas as coisas, é onipotente, onipresente, onisciente. Entre ele e qualquer outro mestre de qualquer ciência na terra, eu ainda ficarei com os conselhos de Deus. Mas aqui na passagem bíblica não foi assim. No versículo 13, nós vamos ver a palavra dizendo que soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Então nós vemos aqui que o cenário eles estão no meio de um navio e uma forte tempestade se levanta, e Paulo aconselha eles para que esperem, porque irão enfrentar perigos muito grandes, correndo o risco até de perderem a própria vida. Mas, de repente, no meio de uma tempestade, me vem um vento brando, uma aparente calmaria, uma aparente melhora do tempo. E o mestre do navio diz, então vamos. Passou a tempestade. O que nós vemos aqui, irmãos, é que às vezes, esta calmaria pode ser falsa. Às vezes esta calmaria é para nos iludir, para tirarmos o pensamento daquilo que o Senhor tem nos orientado e confiando aqui na previsão do tempo, né? Diz a previsão do tempo que o mar está se abrindo, o vento contrário passou, eis que agora vem um vento suave, brando, vindo lá do sul, aquela brisa calminha. Pode colocar o seu navio ao mar. Mas aqui quem está mandando é a previsão do homem. Quando, segundo Deus, o vento era contrário, em nenhum momento Deus disse, ei, põe o navio ao mar novamente, porque eu estou cessando o vento, porque que nós conhecemos, como nós vimos homens admirados dizer, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem, é somente a ele. Ou quantas vezes no nosso dia a dia nós nos saímos de casa baseados na previsão que diz que hoje o sol vai rachar mamona, fritar ovo no asfalto, e que não precisamos levar nenhuma proteção, não vai ter chuva, não vai cair uma gota de água do céu, e você sai segundo a previsão e volta encharcado para casa porque o céu desabou. Nunca aconteceu? Ou o inverso, prepara um casaco, pega uma roupa de frio, agasalhe-se antes de sair, porque hoje não temos previsão de sol, e você se encontra no meio da rua com aquele casacão até aqui no pescoço, só rachando a pino na testa. Nunca aconteceu? Porque a última palavra é do Senhor. Este que o mar obedece, que o vento, o mar, a tempestade, o tempo, as estações
obedecem apenas a Deus. O homem, ele pode fazer previsões, mas a nossa confiança primeiramente deve estar em Deus. Aqui na passagem baseado nesta previsão, ainda que o vento agora deu aquela amenizada, eles vão embora com o navio, ignorando o que Paulo disse. E infelizmente é assim que acontece, irmão. Às vezes na nossa vida o Senhor te usa dentro da tua casa para aconselhar um parente, para aconselhar teu filho, para aconselhar alguém, e a pessoa não dá ouvidos. É assim, infelizmente, que acontece. Há pessoas que preferem pagar para ver. A nós cabe permanecer avisando, permanecer firme naquilo que Deus está mandando. Mas não podemos tomar a decisão. Assim como aqui o mestre do navio, cabia a ele dizer o que achava. Cabia a Paulo dizer o que Deus dizia sobre aquilo. Mas cabia ao comandante do navio tomar a direção que quisesse. Assim é nas nossas vidas. O Senhor usa, o Senhor fala conosco, nos dá uma direção. O mundo nos oferece outras opções. E cabe a nós, o comandante de nossas vidas, qual caminho nós vamos traçar. Às vezes o caminho de Deus vai se abrir para nós como uma tempestade, com ondas fortes se levantando, com o vento soprando o contrário, com o navio balançando, com a incerteza do que vem à frente, porque na frente está tudo escuro devido ao tempo fechado. Mas às vezes é este o caminho que o Senhor quer que nós continuamos nele, confiando no Senhor. E nós vamos ver aqui que quando eles viram uma brechinha, um caminho aparentemente tranquilo, um vento tranquilo soprando, eles partiram. Mas assim que partiram, o mar se revoltou novamente. E aí Paulo diz, eu avisei que o vento era contrário, que não era para sair. Mas, olha como é o nosso Deus. O Senhor, Ele honra as suas promessas em nossas vidas. O Senhor honra aquilo que nos prometeu, mesmo quando nós, por N motivos, às vezes não seguimos as instruções de Deus para nossas vidas. O Senhor permanece fiel, por amor àquele que permanece fiel com Ele. Aqui Paulo permanecia, ele insistiu, mas o Senhor contemplou que não era da alçada de Paulo, não estava nas mãos de Paulo seguir ou não seguir as ordens de Deus, ele estava na mão dele de repassá-la. Mas a decisão final cabia ao comandante. Mas por amor ao seu servo, ao qual Deus tinha promessa, tinha um cuidado sobre a sua vida, o Senhor honra a sua promessa. Ele honra a sua palavra. Porque não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Ele é Deus. E Deus, a palavra é clara. Nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. E Paulo se dirige mais uma vez ao comandante para dizer para ele, não, fiquem tranquilos. Por mais que vocês não tenham ouvido a voz de Deus da primeira vez, fiquem tranquilos, porque sim, teremos perdas, mas através da misericórdia dele, nenhuma vida será perdida. Porque à noite me apareceu um anjo para me dizer que ninguém irá se perder. Estou no meio da tempestade. E no meio da rebeldia, no meio da descrença. O servo de Deus aqui estava desacreditado. Paulo foi desacreditado. Os homens escolheram a aparência, a falsa bonança, o caminho mais fácil. Vamos por aqui. Esse Paulo aí tá louco. Você viu o tempo como mudou? Aparentemente tranquilo foi a escolha. E quando o mar se levanta, o Senhor vem com sua misericórdia e orienta seu servo para que eles continuem, porque o Senhor irá guardá-los, que o Senhor terá misericórdia por amor à vida de seu servo, por honrar as suas promessas. O Senhor irá guardá-lo para realizar os seus planos. Então, às vezes, quando as coisas ficam difíceis e algumas situações escapam de nossas mãos, não temas. A promessa do Senhor, ela se cumprirá na sua vida, ela se cumprirá na sua casa.
o Senhor realizará os projetos já desenhados para a tua família, para a tua vida, por amor a ti. Permaneça fiel, ainda que quando você abre a boca para dizer aquilo que Deus te pede para orientar dentro da tua casa, dentro da tua família, seja onde o Senhor está te levantando para dizer aquilo que Deus põe em teu coração, ainda que você seja desacreditado como o apóstolo foi aqui nesta palavra, aqui nesta passagem, permaneça fiel, porque o Senhor honrará a promessa que tem sobre a tua vida. Ninguém irá se perder segundo a palavra do Senhor. E ele diz ao comandante daquele navio: não temas, porque Deus renovou, reforçou a aliança que ele tem comigo. Então o Senhor reforça a aliança que ele tem na tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, por amor a você que tem guardado a sua palavra, por amor a você que tem dado primeiramente ouvidos à palavra do Senhor teu Deus, antes de olhar o que aparentemente o mundo está oferecendo. As comodidades, as facilidades, quando nós não olhamos para aquilo que está tão cômodo, tão mais fácil, tão mais à mão, mas permanece, mesmo que do outro lado você contempla a tempestade. Às vezes as pessoas podem dizer: mas por que não fazer assim, se assim está tão mais fácil? Às vezes, irmãos, essa falsa aparência vem até para tentar questionar a nossa fé, para tentar abalar com a nossa crença, com a nossa fé. Mas você não disse que não era para entrar neste navio? Porque Deus te disse que haveria prejuízo, que haveria risco até de morte. Olha aí o tempo aberto. Olha aí que a tempestade passou. Presta atenção, olha a brisa suave que está soprando agora. Permaneça, não caia na aparência do inimigo. Não se deixe iludir. O Senhor Jesus nos advertiu que até no fim dos tempos nós devemos temer quando aparentemente está tudo bem. Aparentemente parou, cessou. Devemos estar assim, ó, ligados com Deus o tempo inteiro para entender: se o Senhor me disse desta maneira eu vou permanecer crendo. E não vai ser qualquer ilusão, porque o inimigo é pai da mentira, enganador. Ele tenta nos iludir para roubar nossa bênção, para roubar nossa fé, para nos abalar. Até diante do Senhor ele o levou e simulou todas as grandezas da terra, do mundo. Se prostrado me adorares, tudo será seu. Dá ordem aos anjos. Dá ordem aos anjos e eles virão em teu socorro. De todas as maneiras ele tentou iludir o próprio Senhor. E por que ele não vai tentar comigo e contigo? Por que ele não vai tentar em nossas vidas, se não poupou nem o próprio Deus? Mas permaneça fiel dentro da palavra. Porque pela palavra nosso Senhor venceu e pela palavra nós também venceremos. Esteja fiel dentro da palavra, naquilo que o Senhor coloca no teu coração, naquilo que o Senhor tem te revelado, naquilo que Deus tem te dado. Até o fim, não é na metade. Paulo já tinha chegado onde o Senhor disse que ele iria? Não. Então a palavra ainda não tinha se cumprido, como assim, de repente, uma calmaria? Temos que ter esse entendimento. Já passou aquilo que Deus disse que ia passar? Se não passou, então ainda não acabou. E se não acabou, cuidado com a falsa aparência da bonança, da tranquilidade. Cuidado com aquilo que o inimigo pode tentar usar. Ele não vem rugindo, irmão. Ele não vem grunhindo. Ele vem mansamente, tentando se disfarçar, porque assim é mais fácil de iludir. E é por isso que devemos estar vigilantes sempre, para não cair nas ciladas que ele prepara. E voltando aqui à palavra, quando ele diz assim, nós encontramos que esses homens estão dentro do navio já há dias, 14 dias sem comer, enfrentando aquela tempestade, enfrentando aquele terror, enfrentando aquele temor.
E Paulo se levanta no meio deles e diz: vamos fazer uma boquinha? Esse Paulo, exatamente isso, irmão. O mar revolto, o vento contrário, as ondas açoitando. Se você fizer a leitura do texto completo, você vai encontrar no versículo diz que as ondas açoitavam. Então você imagina o barulho, o terror, o temor que aqueles homens deviam estar. 14 dias sem comer não era porque não tinha comida, porque lhes faltava o apetite, lhes faltava a confiança. Nós vamos ver a palavra no versículo 20 dizendo: não aparecendo já havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. Esses homens já não contemplavam esperança nenhuma. Dissipou-se toda a esperança de salvamento. Você tem noção do que se passava neste momento sobre a vida desses homens? Eles não tinham apetite, eles não tinham mais esperança, eles não tinham mais ilusão de que sairiam dali com vida. Os que criam tinham entendimento. Deus usou a vida do seu profeta. Deus usou o homem que representa ele dentro deste navio, que era Paulo. E ele diz que se nós insistíssemos, perderíamos até a vida. O comandante não deu ouvidos, ao contrário, deu ouvido à aparência de tranquilidade, e nós estamos agora aqui. E agora? E o medo lhes toma. E em nossa vida há situações assim, irmãos, que nós estamos de uma maneira que confiamos em Deus, sim. Se for conversar e alguém vier dizer para você: irmão, tenha fé. Você vai dizer: irmão, eu tenho fé. Eu creio no Senhor. Mas eu olho para um lado, a tempestade, eu olho para o outro, evento contrário, eu olho para frente, a escuridão, é que dissipou-se. Já não aparecia nem sol, nem estrelas. Sabe quando às vezes a gente tem aquele pensamento assim: o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã? Que o nascer de um novo dia retraz dentro de nós a esperança, renova nossas forças, renova nossa fé. E aqui a palavra mostra que não clareava nem o dia. Não aparecia sol, não aparecia estrela, não aparecia lua, era trevas, trevas, trevas. E tempestade, vento contrário, e à frente as trevas. E o navio sendo açoitado, sabendo que estavam passando aquele processo por não terem dado ouvido à palavra de Deus. Às vezes, isso vem que abate a alma. E esses homens não tinham nem coragem para comer, nem apetite, e já não conseguiam dormir, se alimentar, então nem pensar. E às vezes nós passamos por este processo, que ainda sabendo o poder do Deus que nós servimos, parece que se vai de nós toda a força. Você não consegue orar, você não consegue buscar, você não consegue clamar, você não consegue comer, você não consegue dormir, você não consegue nem pensar. Tem momentos que nós ficamos assim. E às vezes vem nos desavisar, dizer que não, irmã, isso você perdeu a fé. Não, a fé está lá. É que às vezes nós passamos por este momento, por esse processo. Mas o Senhor, Ele vem sobre nossas vidas nestes momentos. Ele vem. Ele visitou o seu servo para dizer: ei, não fica assim não. Ele usou o servo de Deus naquele dia, naquele navio. E Ele vai nesta manhã falar contigo. Levanta. Come. Aleluia, Jesus. Te levanta e come. Não se proste. Aquilo que o Senhor te prometeu vai se cumprir. Ainda que neste momento, para todo lado que você olha, parece que não tem mais salvação. Para todo lado que você olha, parece que não tem mais salvação. Acabou-se a esperança, dissipou-se, como disse aqui a palavra, a esperança de salvamento para o homem. Pro
homem. Segundo a previsão da terra, dissipou-se. Mas segundo a previsão do Senhor, haverá abundante chuva, mas de graça sobre a sua vida. Segundo a previsão do céu, haverá tempo abrindo sobre a tua casa. O sol nascerá sobre a tua vida, porque Deus assim determinou. Paulo olha para aqueles homens e diz: ei, parou, vamos comer. Vamos comer, vamos nos alimentar, porque precisamos estar fortes para passar o processo. Mas nem um fio de cabelo da sua cabeça será tocado. Glória a Deus. Versículo 34. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo da sua cabeça. Então, toma o entendimento. Chega de ficar abatido, prostrado, prostrada. Meu Deus, essa situação, eu não vejo salvação, acabou. Chega, diz o Senhor teu Deus para ti nesta manhã. Come, se alimenta, vai tomar um banho, se arruma. Sabe, faz aquele penteado que você gosta, passa aquele batonzinho, aquele rímel, o que você gosta de fazer. Ai, eu não gosto de nada disso, não tem problema, veste aquela roupa que você... Mas se sinta bem, diz o Senhor, te coloca de pé, faz o teu café da manhã e toma ele com gosto. Olha para o dia lindo que está surgindo à tua frente, agora sim, a tempestade vai passar. Aleluia. Agora sim, o céu vai se abrir, porque é Deus abrindo. Olhe para fora, contemple a beleza do dia que o Senhor fez nascer para ti e renove com isso a tua fé, a tua força, a tua esperança, porque diz o Senhor para ti nesta manhã: nem um fio de cabelo da sua cabeça será perdido, será tocado. Por amor à tua vida, o Senhor cumprirá cada promessa, cada palavra. Passarão os céus e a terra, mas nenhuma palavra da boca do Senhor passará sem se cumprir na sua vida. Creia nisso. Tome posse, creia. O que ficou para trás, esses homens, para pisarem em terra firme, você vai ler a passagem, tiveram que ir se despojando. Eu não sei o que você tem que se despojar, se despoja, abandona. Se Deus te pedir para largar algo no meio do caminho, larga o peso para lá. Tem coisa na tua vida servindo só de peso, não, pois aqui tinha coisa que era peso. Quando Paulo disse para eles: ei, come, eles se sentaram, Paulo deu graças, comeu, todos comeram, se alegraram, renovaram suas forças. E depois, de barriguinha cheia, tinha uma amiga, uma senhora, há muitos anos atrás, mas ela está viva, viu? Dona Yolanda, se ela um dia assistir esse vídeo, ela vai se lembrar do que eu vou dizer agora. Momentos, irmãos, terríveis que eu enfrentava. E era uma senhora com mais idade, eu jovem, inexperiente. Às vezes eu buscava ali nela um consolo, às vezes eu estava chorando minhas amarguras, minhas tristezas, meus momentos. E sabe o que ela fazia? Comida. Ela me dava comida. Um bolinho, uma orelha de burro, não sei, na região onde você está vendo esse vídeo aqui, orelha de burro, é um bolinho simples de fubá com água e farinha de trigo e frito no óleo. Ou que ela tivesse um pedaço de pão com um copo de café, um copo de chá. E às vezes eu queria ouvir uma palavra, eu queria algo, mas ela me dava comida e dizia: Ana, come. Porque de barriga cheia a gente pensa melhor. Se alimenta. E depois você pensa no que você vai fazer. E funcionava, irmão. Eu ainda não sabia buscar em Deus, não sabia nada. Hoje,
como eu sei hoje buscar meu refúgio, saber que Ele é meu refúgio. Mas o Senhor ali, Ele usava a vida dela. E como Paulo aqui, ele fazia ela falar para mim: manda minha filha comer, se alimentar, se colocar de pé. E aqui o Senhor dizendo a mesma coisa para você nessa manhã: se alimenta, toma um banho, se arruma, se perfuma, fique bem. E você vai pensar, vai ouvir, e a solução vai surgir. Porque assim Deus determinou que o sol vai se abrir. A tempestade, ó, agora sim ela foi embora. Aleluia. E o que você tiver que largar no meio do caminho, larga. Eu tive que deixar algumas coisas durante o caminho para poder alcançar, para poder pôr o pé na terra firme que Deus havia preparado e sair do meio daquele naufrágio, do meio daquela tempestade. E assim é na sua vida. Esses homens pegaram o que era peso naquele navio, o que estava errado naquele navio, e colocaram fora. E o navio começou a fluir. Em determinado momento, eles precisaram se livrar do próprio navio. Pois é, irmãos. Tem coisas em nossa vida que só servem para encalhar. Chegou um momento que o navio encalhou. E a promessa de Deus não é com material, é contigo. A promessa do Senhor não era que o navio chegaria lá do outro lado, é que Paulo chegaria. E por amor a Paulo, que cada um daqueles que estava junto também chegaria. E a promessa do Senhor na sua vida vai se cumprir, independente do que tenha que ficar para trás. Há ditados no mundo que diz que vão-se os anéis, mas permanecem os dedos. Tem momentos na vida que nós precisamos desapegar. Não se apega com coisa que tem que ficar perdendo pelo tempo, ficar para trás, ficou. Você vai chegar onde o Senhor planejou para a tua vida. E quando um navio encalha, eles abandonam o navio para trás. Vamos ler aqui comigo o versículo 44. Olha o que o desapego faz na vida do cristão. Quando ele entende, ei, Deus está no negócio, mandou a gente chegar lá, nós vamos chegar. O resto não importa. Versículo 44, para nós encerrarmos esta manhã, diz assim: quanto aos demais, que se salvassem uns em tábua, outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Amém. Aleluia. A promessa do Senhor vai se cumprir, nenhum fio de cabelo da sua cabeça será tocado, e nenhum daqueles que o Senhor te deu vão se perder. Por amor à sua vida, o Senhor guarda a tua vida e a dos teus. Todos chegarão a salvo aonde o Senhor preparou, onde Deus prometeu. Guarde esta palavra na tábua do teu coração, e o Senhor cumprirá a boa obra que Ele tem na sua vida. Amém? Deus te abençoe grandemente, você que veio comigo até aqui. Que o Senhor continue abençoando a tua vida. Agora sim, eu te peço, para a glória do Senhor, permanecemos crescendo, mesmo com as dificuldades que o canal tem enfrentado, que eu tenho enfrentado, para gravar os vídeos do canal. E te peço, vamos permanecer crescendo, primeiramente no conhecimento, na graça e na fé, através do Espírito Santo de Deus. E depois aqui no canal também, para que a cada dia tenhamos mais pessoas aqui conosco, desfrutando destas maravilhas que o Senhor divide com nós através do seu Espírito. Deus abençoe grandemente a sua vida. Se puder, gostou, o Senhor falou contigo, falou ao teu coração, curte, comenta, compartilha. Manda para amiga, manda para o primo, compartilha, espalha as boas novas da salvação de Cristo. Se Deus falou contigo, te deu um ânimo, você não está vendo a hora de eu parar de falar para você ir lá fazer teu café, tomar um banho, se pôr toda bonita, todo bonito e contemplar esse dia lindo, agarrado aí na promessa de Deus na tua vida, então divide também com aquele que você sabe que necessita ouvir esta mensagem. Amém? Deus continue abençoando grandemente a sua vida hoje e sempre. Curve sua cabeça para recebermos do alto aquilo que só o Papai pode nos oferecer. Amém? Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, não só hoje, mas sempre, sempre, para sempre, sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente. Tenha um excelente dia. O sol brilha para ti. Amém?